Eu estava fazendo uma concentração de fé ali na Serrinha e fizemos a reunião, concentração de fé, tem milagres, cura, libertação, oração pela família. No final da reunião a gente sempre faz aquele apelo para a pessoa entregar a vida dela para Jesus. E eu até falei sobre o significado do nome de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E foi feita a oração para entregar a vida para Jesus. Acabou a reunião, 15 minutos depois, um rapaz foi assassinado ali do lado da igreja. Levou 4 tiros e morreu. Primeira vez dele na igreja. Primeira vez que ele assistiu uma reunião do começo ao fim. Interessante, ele era traficante. Tinha recém saído da cadeia, provavelmente já jurado de morte. E o pastor da Serrinha já vinha evangelizando ele há um certo tempo, evangelizando, e ele sempre dizendo: depois eu vou. E ontem à tarde, o pastor evangelizou ele e falou: olha, vamos hoje, vai ter uma concentração de fé especial, você tem que ir comigo para a igreja. Isso dentro de um bar, o pastor foi buscar ele dentro de um bar. E ele falou: não, pastor, daqui a pouquinho eu vou. E o pastor, sabendo que ele ia daqui a pouquinho, falou: não, vai agora comigo. E pegou ele pelo braço e trouxe para a igreja. E ele assistiu a reunião toda até o final da reunião. E depois da reunião aconteceu essa fatalidade. Ele tomou os 4 tiros e acabou morrendo. Eu creio que ele está salvo em nome de Jesus. Acredito que foi a última oportunidade do Espírito Santo para aquele garoto que viveu a vida errada sempre, mas que atendeu ao último apelo de Deus para a sua vida, e creio que neste momento talvez ele esteja já no paraíso, já tenha conquistado aquilo que nós ainda vamos ter que lutar muito para conquistar, porque a nossa salvação, ela é conquistada todos os dias. Você acabou de cantar: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se ele não tivesse atendido aquele convite, para ele não chegou o amanhã. Graças a Deus que ele atendeu aquele convite. Para ele não foi tarde, foi o último, mas ele aproveitou. Na quarta-feira passada, quem estava aqui na quarta-feira passada? O pastor José fez a reunião, estava em São Paulo. E logo depois da reunião, a reunião foi falada sobre salvação, e eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas aconteceu a mesma coisa. Um rapaz foi assaltado e tomou um tiro e morreu. Ou seja, aquela foi a última oportunidade, a última reunião da vida dele, a última reunião. Quem é que pode garantir que quarta-feira que vem estará aqui? Ninguém. Quem é que não garante que essa não seja a minha última reunião como pastor, ou a sua última reunião como ovelha? E aquilo mexeu comigo, o fato do rapaz, mexeu. A gente sabe que ele está com Jesus, mas poxa, isso nos incomoda, porque quantas pessoas que também receberam o mesmo convite e disseram o quê? Não. E talvez o amanhã para ela foi muito tarde, não teve o amanhã. A Bíblia diz assim, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, no versículo 19, você lê comigo o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, e havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E aconteceu de morrer o mendigo e ser o quê? Levado pelos anjos. Preste muita atenção nessa frase, não esqueça dela, tá? Levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Meu Deus, dirija a tua palavra e nos dê sabedoria, para a glória do nome de Jesus, e os que creem digam amém. Eu quero falar para você sobre vida após a morte. O que aconteceu com esse rapaz? Depois que os 4 tiros entraram no corpo dele, e um foi fatal, e tirou a vida, quando o coração parou de bater, quando o cérebro parou de funcionar, o sangue parou de bombear, imediatamente a alma que estava dentro daquele corpo, o que aconteceu com ela? Então ela saiu. O mesmo aconteceu com este rico, e o mesmo aconteceu com esse mendigo. Ambos morreram, como um dia eu, o Senhor, a senhora também iremos partir deste mundo, e todos vamos passar pelo mesmo processo. Coração parou de bater, cérebro parou de funcionar, a alma, imediatamente ela sai, ela descola do corpo. Ela estava presa, ela estava limitada a este corpo, um corpo emprestado. E agora ela se libertou deste corpo para uma eternidade. E uma eternidade ou no céu, ou no inferno. Muito se fala sobre o que acontece após a morte, mas ninguém voltou de lá para falar o que aconteceu. Mas tem alguém que existe desde a eternidade, que nos fala sobre vida após a morte. Esse alguém é Jesus. E ele acabou de me falar sobre a eternidade. Cada religião apregou uma coisa, não querendo ofender ninguém, mas, por exemplo, o kardecismo, o espiritismo kardecista, apregou que no momento em que a pessoa morre, a alma também dela faz o quê? Sai e começa um período que eles chamam de reencarnação. Não é o que o kardecismo apregou? Então diz que aquela alma que saiu do corpo, então ela vai começar a passar por um período de reencarnação, vai sair de um corpo, vai entrar em outro, vai sair daquele, depois vai para outro, e daquele para outro, até que venha a alcançar a perfeição e seja encaminhada. Isso é o que o kardecismo apregou, não é o que a Bíblia pregou. Por isso que muitos atribuem o sofrimento de hoje a vidas passadas. Não, mas na outra encarnação eu era uma pessoa muito ruim, então hoje eu estou pagando pelo que eu fiz em outra vida. Isso é o que se apregou o kardecismo. O que o catolicismo fala sobre vida após a morte? Mesma coisa, a pessoa morreu, o que acontece com a alma? Ela sai do corpo, e a Igreja Católica também fala que existe céu e existe inferno. Porém, entre céu e inferno, criaram uma outra palavrinha chamada purgatório, que não tem na Bíblia. Porém, criaram um lugar intermediário entre céu e inferno. E o purgatório, segundo o catolicismo, é um local onde a pessoa que não foi salva por algum motivo, então ela fica ali um pouquinho, ela paga a sua penitência, ela geme um pouquinho e depois ela é absolvida e tem direito a entrar onde? No céu. Isso é o que o catolicismo fala, não é o que a Bíblia fala. O budismo diz que quando a alma sai do corpo, ela também inicia um processo que eles não chamam de reencarnação, mas é a mesma coisa, eles chamam de iluminação. Então ela sai de um corpo, reencarna em outro, porque está muito apagadinha aquela alma, e ela tem que ir buscando o quê? Luz, ela tem que ir se iluminando, até alcançar a iluminação máxima, que eles chamam de nirvana, e aí sim ela vai ser encaminhada. Mas em Hebreus 9 diz que está ordenado aos homens morrerem quantas vezes? Uma vez só. E depois disso, o juízo. Pergunto eu, o que a Bíblia fala sobre vida após a morte? Não é o que a igreja evangélica fala, não é o que o cristianismo fala, é o que a Bíblia fala sobre vida após a morte. O que Jesus fala sobre vida após a morte? Ele me mostrou claramente que 2 pessoas morreram e a alma dessas 2 pessoas tiveram rumos
diferentes. Uma alma foi levada pelos anjos, você não leu isso comigo? No versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. E acordou no inferno. A alma dos dois saiu do corpo, mas foram para rumos diferentes. Preste muita atenção, por favor. Aonde vai morar minha alma? Eu, Edson, se eu morresse aqui agora, aonde essa alma vai morar? Se eu caísse aqui agora, tivesse um ataque do coração, pá, caísse em cima do altar, como aconteceu com o pastor aqui no Ceará mesmo, vocês devem tomar conhecimento. Então, aquele que foi o Senhor da minha alma durante todo o tempo em que eu estive vivo, aquele que foi o Senhor da minha vida, imediatamente faz o quê? Vem recolher aquilo que é propriedade dele, horas. Eu fiz dele o Senhor da minha vida enquanto eu estava vivo, então eu sou propriedade exclusiva de quem? Do reino dos céus. Eu só estou aguardando o momento de me libertar deste corpo para voltar para o meu lar celeste que já me foi preparado desde o fundamento, não é o que está escrito? Então, imediatamente aquele que foi o dono da minha vida, o Senhor da minha alma, que comprou aquela alma com sangue, então ele vem recolher a sua propriedade para a sua morada eterna, para o reino dos céus, como aconteceu com o mendigo que você acabou de ler comigo. Você e eu sempre ouvimos falar o seguinte, que o primeiro passo para uma pessoa se salvar, ela é aceitar Jesus como seu Salvador. Todas as igrejas evangélicas, no final das pregações, convidam as pessoas para vir na frente e fazer o quê? Aceitar Jesus como seu Salvador. Porém, isso tornou-se uma grande armadilha e uma grande cilada, porque a pessoa diz assim, eu aceito Jesus como meu Salvador, e continua com a mesma vidinha que ela tinha antes e acha que está salva. Não, a Bíblia fala de aceitar Ele primeiro como Senhor e depois como Salvador. Aí entra uma coisa muito mais profunda. Porque aceitar Ele como Salvador é apenas eu acreditar na mensagem da cruz. Eu acreditar que Jesus deu a vida por mim, que Ele deu o meu sangue por mim, que Ele perdoou os meus pecados, que eu tenho direito à vida eterna. Mas não significa dizer que eu estou salvo. Mas a partir do momento que eu aceito Ele como Senhor, a palavra Senhor quer dizer dono. Quer dizer o quê? Dono. Então a partir do momento que eu me curvo, que eu me inclino a Ele como Senhor, ou seja, o Senhor dita as regras e eu me curvo a elas, o Senhor fala e eu obedeço, o Senhor é absoluto, o Senhor é dono dessa vida, o Senhor é dono desta alma. Então a partir do momento que Ele se torna Senhor dessa alma, se ela hoje saísse desse corpo, ela já tem um dono que vem buscá-la. Se eu sou Senhor da minha vida, eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero, estou dentro da igreja, mas eu faço do meu jeitinho, olha, não é bem assim não, a Bíblia é muito radical, o Evangelho é muito radical, não é bem desse jeito. Então eu sou Senhor da minha vida, eu sou dono da minha vida, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu não tenho um dono, eu mesmo sou dono. Você está entendendo o perigo desse negócio de aceitar Jesus só como Salvador? Primeiro como Senhor, depois como Salvador. Então a eternidade, na verdade, ela começa agora. Ela não começa quando a pessoa morre. A eternidade já começa aqui nessa reunião. Que dia que é hoje do mês? Dia 26 de fevereiro de 2014. A tua eternidade pode estar começando aqui agora. Porque se você começar uma vida com Jesus agora, se começar uma vida com Deus agora, então você já se torna um ser eterno a partir de agora. Acabou. Cedo ou tarde a alma vai sair do corpo, mas a eternidade já está garantida. Quem está me entendendo, levante as suas mãos. Então é isso que o ser humano precisa entender. O primeiro passo que identifica que eu aceitei Jesus como o meu Senhor, como o dono desta vida, o primeiro passo chama-se batismo nas águas. É o primeiro. Então eu estou assumindo publicamente, eu estou assumindo na frente de todo mundo que Ele é o quê? Meu dono, que Ele é meu Senhor, por isso que eu estou me batizando.
Então eu estou sepultando todo o meu passado de pecados e estou falando na frente de todo mundo: a partir de hoje, esta alma tem um dono, e o nome dele é Senhor Jesus. Ele é o dono dessa alma, acabou. Então é o primeiro passo do senhorio dele na minha vida. Por isso que a gente não faz curso para batismo. A pessoa está decidida em entregar a vida para Jesus, acabando a reunião, se você quiser se batizar, o batistério está pronto. Quem sabe você não tem uma outra oportunidade para fazer isso. Entende onde eu quero chegar? Esse é o primeiro passo. Então, o mendigo foi levado. Vieram buscar uma propriedade celestial. O rico morreu e foi para o inferno. Não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele não teve em vida comunhão com quem? Deus. Ele não era o Senhor. O Senhor dele era o dinheiro. O Senhor dele era o mundo. O Senhor dele era ele. Então, obviamente que quando ele morreu, o seu Senhor veio fazer o quê? Veio buscá-lo para baixo. É o que vem acontecendo ao longo dos anos. E muita gente dentro da igreja vem se perdendo. Uma ovelha perdida dentro da própria igreja. Uma dracma perdida dentro da própria casa. Tem um pastor nosso, está lá em Santa Catarina hoje, pastor Júlio. Você vê o que é uma pessoa saber que ela é propriedade de Deus. O cunhado dele, tinha 20 anos de igreja, uma pessoa convertida mesmo, uma pessoa nascida de Deus, comprometida. Um dia ele levantou na madrugada, quase 3 da manhã, ele estava dormindo, aí ele acordou na madrugada, meio que assustado, aí acordou a esposa e falou assim: nega, eu vou me encontrar com Jesus. Aí ela acordou assustada: o que você está falando, rapaz? Eu vou me encontrar com Jesus. Cuida da casa, cuida dos filhos, faz isso. E ela não entendendo nada. Aí ele falou assim: vamos orar. Deu a mão para ela, começou a orar, buscar o Espírito Santo. Depois ele encostou na cama, fechou os olhos e dormiu. Morreu. Morreu. Quem é que veio buscá-lo? O seu dono. O seu dono. Você vê o nível de comunhão desta pessoa com quem? Ele tinha certeza absoluta de quem era o seu dono. Nega, eu vou me encontrar com meu Senhor. Ele tinha certeza absoluta que ele era a propriedade do reino dos céus. O reino dele não era onde, gente? Não era aqui neste mundo. Ele só estava esperando o momento de se libertar deste corpo limitado para embarcar numa vida eterna. Amém, gente? Quem é Jesus para você? Quem é Ele para você? Ele é apenas aquele que curou a sua doença, Ele é apenas aquele que transformou sua família, Ele é apenas aquele que expulsou os demônios, Ele é apenas aquele que prosperou, que abriu portas, ou será que de fato Ele é o Senhor, Ele é o dono da alma que está dentro deste corpo, olhando para mim agora? Você tem certeza que Ele é o dono dessa vida? Você tem certeza que você é propriedade exclusiva do reino dos céus? Você tem essa certeza? Você tem a certeza que se hoje você sair daqui, porventura ser o último dia de vida, você tem consciência que hoje, ainda hoje, você estaria no paraíso com o seu Senhor? Tem certeza disso? Porque esse é o fundamento do Evangelho. Nada mais interessa se isso não estiver em primeiro lugar. Amém, gente? Nada mais interessa se isso não estiver em primeiro lugar. Só para a gente encerrar, não quero falar muito, nós vamos buscar o Espírito Santo. Vocês lembram do bispo Renato Maduro? Quem lembra do bispo Renato Maduro? Logo que ele ficou doente, pouco antes de partir, então, ele estava sofrendo muito nos últimos dias de vida, e a esposa dele, a dona Tânia, do lado, e ela disse o seguinte, que 1 minuto antes dele morrer, 1 minuto, ele estava deitado na cama, ele já não enxergava, e ela disse que ele abriu um sorriso tão bonito, mas tão bonito, e só deu o último suspiro e morreu. O que a gente entende com isso? O que era aquele sorriso? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado por quem?
pelos anjos, quem você acha que ele estava olhando para estar sorrindo daquele jeito? Quem você acha que apareceu ali naquele momento? O próprio Senhor disse: meu amigo, eu vim buscar aquilo que é meu, é minha propriedade, você já passou do tempo, vambora, meu caro, para a sua morada eterna. Esse é o grande segredo do Evangelho. Poxa, quem me entende, levante as suas mãos. Será que você tem isso dentro de você? Você tem a salvação dentro de você? Você tem a eternidade dentro de você? Você tem certeza disso? Isso é muito forte, isso é muito profundo. Muito profundo. Quando eu era garoto, tinha uns 12 anos, eu vi um bandido morrer na minha frente. Sabe como que ele morreu? Num barranco. Ele tomou 12 facadas nas costas. Num barranco, ele arranhava o barranco, arrancou todas as unhas dele assim, ó. Ele arranhava e dizia: não, 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 e chamava pela mãe: mãe, mãe, como que se alguma coisa tivesse o quê? Chegando para buscá-lo. A Bíblia fala dos portadores da morte, mas também fala dos portadores da vida. Ali fica bem claro que assim como anjos vêm buscar aquilo que é a propriedade celestial, demônios também vêm buscar aquilo que não é propriedade de Deus. Fica muito claro isso na Bíblia. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Amém, gente? Eu quero buscar o Espírito Santo com você. Mas não adianta só buscar o Espírito Santo. Você tem que ter consciência se você está salvo ou não. Porque pode ser a última reunião da sua vida. Pode ser o último pastor que você ouvir pregar. E pode ser a última reunião da minha vida. Pode ser o último povo que eu vim cuidar. Se você deseja essa salvação, certeza dela, coloque-se de pé comigo, por favor, por gentileza. Eu não sei se vocês se recordam, mas logo que começou o resgate, que o bispo Sérgio Corrêa começou a ir nos estados fazer esse resgate, quando ele foi no Rio de Janeiro, manifestou um espírito maligno numa ex-obreira. Aí o bispo perguntou assim: vem cá, como que é teu nome? Aí ele falou: 7 potestades das almas preciosas, uma coisa assim. É mesmo? Por que teu nome é esse? O que você faz? Ele falou assim: eu caço almas preciosas. Ele falou: semana passada, no outro resgate, um ex-obreiro foi convidado para estar nessa reunião e não veio. Naquele dia eu levei ele. Aí o bispo perguntou assim: vem cá, e ele está onde agora? Aí ele começou a dar uma gargalhada. Falou assim: está comigo. Mas com você aonde? Ele falou assim: vocês que ganham almas, não tem um lugarzinho especial, não tem um galardão especial no reino dos céus? Eu também tenho um lugarzinho especial para aqueles que um dia foram ganhadores de almas e abandonaram a fé. Está amarrado em nome de Jesus. Gente, quem está em pé, ou quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. O que é o cuide-se? É cuidar da sua salvação todo dia, toda hora, todo instante, a todo momento. É não deixar o marido roubar a sua salvação, o filho roubar a sua salvação, o dinheiro roubar a sua salvação, o corpo roubar a sua salvação, o namoro roubar a sua salvação, a vida sentimental roubar a sua salvação, uma pessoa dentro da igreja roubar a sua salvação, uma injustiça roubar a sua salvação. É não deixar nada. Cuidar para que nada roube o que você tem de mais precioso, que é esta alma, que tem que ser propriedade exclusiva do reino dos céus. E se não era, hoje é o dia de você passar a escritura desta alma para Jesus e falar: a partir de agora eu sou propriedade de Jesus, a partir de agora o Senhor é o meu dono, a partir de agora o Senhor fala e eu obedeço. Eis-me aqui, meu Senhor. Amém, gente?